o que nós falamos aula passada? Nós falamos apenas de filmes radiográficos, tá? Quem não estava, eu lembro que o Ítalo comentou comigo, né, Ítalo, que teria uma outra aula, enfim. Não se preocupa que isso vai ser repetido bastante, como eu te falei, fique bem tranquilo. E que essa aula, depois, hoje eu continuo, né, ela faz parte da mesma, continuo com o processamento, eu vou passá-la para vocês, tá? Bem tranquilo, e tem partes que eu deixei bem explicadinhas, para vocês não terem dúvida nenhuma. E aquilo que eu falei na aula passada, essas aulas todas vão se complementar. Claro que nos faz um pouquinho de falta ainda a prática, né, para vocês manusearem e terem essa noção, mas não logo, né, a gente vai estar uma prática atrás da outra, vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai conseguir reverter tudo isso, tá bom? Então, hoje processamento, e amanhã de manhã, né, seria a minha prática 2, eu vou utilizar também para a gente começar técnicas radiográficas, eu vou começar com interproximal com vocês, tá bom? Eu marquei, se não me engano, às 10, né, às 10 horas, acho que ficou bom para vocês, ficou tranquilo? Acho que sim, né? Pode ser? Todo mundo de acordo? Tá. Aí você dorme um pouquinho mais com essa chuvinha mesmo, né? E não é uma... Sim, não é uma aula muito extensa, não tem porque vocês acordarem às 8, né? Então eu acho que é bem tranquilo esse horário, a gente pode até deixar esse horário. Porque eu não sei se termina essa semana, eu imagino que semana que vem ainda a gente esteja assim. Então a gente vai ocupando esse tempo com as teóricas, tá? A gente vai vendo tudo, depois quando a gente chegar na prática, a gente já vai vendo na prática isso e toma os nossos momentos só com práticas, tá bom? Então, para quem não estava, pode me interromper durante a aula sem problema nenhum, que às vezes eu fico falando. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem me interromper sem problema nenhum, tá certo? Bem tranquilo, tá? Então, eu vou fechar aqui, se vocês só me avisem daí, por favor, alguém, se vocês estão vendo. Estão vendo o slide, pessoal? Sim, entrou. Então tá. Eu só vou dar uma revisadinha por cima da aula passada, tá? O que a gente viu, né? A gente viu películas, filmes radiográficos, tá? Vimos tanto os extrabucais como os intrabucais, porém, quais que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, né? No dia a dia de vocês, salvo se alguém quiser fazer radiologia, quiser ser meu colega e vai usar também os filmes extrabucais. Mas, por enquanto, no nosso momento e na clínica de vocês, a gente vai usar aqueles intrabucais, que são os filmes que vão no interior da cavidade bucal, são filmes menores, tá? Então, eu peguei lá a minha película, né, de radiografia periapical, que vocês lembram que é o quê? Um receptor de imagem. Ela está preparada para receber uma imagem, tá? Ela é embalada, né, uma a uma. Lembrem-se que essas películas intrabucais, elas são embaladas uma a uma, para eu poder o quê? Manusear, né, elas na luz branca. Porque vocês lembram que o quê? Ela não é sensível apenas à radiação. Ela é sensível também à luz branca, à nossa luz diária. Por isso que nós precisamos de um local específico para realizar o processamento, tá? Então, eu peguei essa minha radiografia, fui até o paciente, expus essa radiografia, tá? Liguei, acionei meu aparelho, expus, e o que acontece? Eu sei que naquela radiografia, tá? Os cristais de haleto dessa emulsão foram sensibilizados, formou uma imagem ali, né? Vocês lembram que essa imagem é o quê? É imagem latente, né? Quer dizer, eu tenho alguma imagem ali, mas eu não estou vendo. E como que a gente vai fazer, né, para conseguir ver essa imagem?
Através agora eu vou lançar a mão do quê? Do processamento radiográfico, tá? Então, o que que é o processamento radiográfico? É converter essa imagem latente, que eu sei que está sensibilizada essa minha película, é uma imagem, desculpa, invisível, tá? Numa imagem o quê? Visível. Claro que não tão somente visível. Eu preciso muito, mas muito, vocês devem lembrar que essa imagem deve ser o quê? Permanente, tá? Porque a radiografia, ela é, além de um exame, vocês devem lembrar que ela é um documento, certo? Então, na clínica de vocês, tenham muito carinho em guardar, né? Por isso que ela deve ser devidamente processada. Ela vai ter que durar muitos anos pela frente, tá bom? Revisando então, né? Os cristais de haleto de prata da emulsão absorvem a radiação, lembre, né, que tem cristais na emulsão dos dois lados da base e armazenam essa energia absorvida. Essa energia, então, está armazenada dentro desses cristais, que cria, então, a nossa chamada imagem latente, essa imagem invisível que fica ali, quietinha, até que a gente faça o quê? O processamento químico dessa imagem para a gente ter uma radiografia propriamente dita. Então, o objetivo desse nosso processamento radiográfico, né, pelas essas etapas que a gente vai ver daqui a pouco, é converter a imagem latente em imagem visível, muito importante, né, e preservar essa imagem visível de modo que ela se torne permanente. Vou repetir, além de um exame, ela é um documento, tem que durar para vocês 20, 30 anos, tá? Então, muito cuidado no processamento. Eu sei que vocês têm pressa, vocês vão chegar na clínica, vocês querem ver logo a radiografia, mas vocês têm que lembrar que vocês vão precisar mais adiante dessa radiografia. Talvez vocês não, mas o colega que vai pegar o prontuário, certo? E não pode abrir o prontuário, tem uma radiografia amarelada, uma radiografia escurecida, que você não vê nada. Então, na verdade, foi um exame que não valeu a pena. Foi só para aquele momento. Então, muito cuidado com o permanente, tá certo? Então, a imagem visível da minha radiografia é formada por áreas pretas, brancas e cinzas. É o que eu tenho na minha radiografia. São só essas tonalidades. As estruturas que permitem, né, que deixam a passagem desse raio-x, que permitem passar o raio-x, que não oferecem resistência, aparecem preta ou radiolúcida. A gente vai falar muito nisso, tá? Radiolúcida. O que é uma radiografia, uma área radiolúcida numa radiografia? Significa que a estrutura pelo qual a radiografia passou não ofereceu resistência nenhuma, passou batido, tá? Assim, uma maior quantidade de radiação sensibiliza o filme, os cristais de prata e a emulsão serão expostos. O exemplo que eu dou para vocês de radiolucidez numa radiografia são seios da face, vias aéreas, certo? Áreas que foram, que houve uma reabsorção óssea, que não tem mais osso ali. Por quê? Porque a minha radiação vai passar reto, não tem densidade, não tem estrutura para barrar essa radiação. Então, o radiolúcido numa radiografia nada mais é do que o preto, o escuro, tá? Em contrapartida, nessa imagem visível também, eu tenho áreas brancas, né? Que é o resultado da remoção dos cristais de eletro de prata que não foram expostos, certo? Então, o que é o radiopaco? Tá? Significa que a estrutura resistiu, ou seja, ofereceu resistência à passagem da radiação. Se o raio-x não chegou ali até o filme, né, não sensibilizou a emulsão, eles não são expostos. Então, a radiografia com áreas em que o cristal de prata não foi removido, né, durante o processamento e sem depósito de prata metálica aparecerá branca, que é o que? Radiopaca. A gente vai usar muito na radiografia o radiopaco e o radioluz, ou seja, o preto e o branco, tá certo? Então, eu deixei bem explicadinho aqui para vocês não precisarem copiar, tá? Eu vou passar para vocês saberem direitinho o que é o radiopaco e o radiolúcido. Exemplo de áreas radiopacas. O que aparece muito radiopaco numa radiografia, tá? Restaurações metálicas, né? Porque são de uma grande densidade, oferecem uma resistência enorme à passagem do raio-x. Então, os feixes de raio-x não passam por ali e não sensibilizam a radiografia, tá? O osso, certo? O tecido ósseo,
As próteses fixas, né, que basicamente são o quê? São metais. Então, essas áreas vão aparecer como na radiografia? Vão aparecer brancas. Aqui, exemplo para vocês, tá? Aqui é uma radiografia periapical, tá, pessoal? Pedacinho, então, da panorâmica, né? É um pedaço, é uma região de molares. Aqui eu tenho os seios da face, aqui eu tenho a área, né, da boca, ou seja, não ofereceu resistência nenhuma, é tecido mole, é ar, certo? Além dessa borrachinha aqui, tá? Essa borrachinha aqui é o que vocês têm no posicionador. Então, vejam que está um pouco mais radiopaco, certo? Aqui o que eu tenho? Ó, vias aéreas, certo? Seios da face, radiolúcido, tá? Mais escuro, mais preto. Por quê? São áreas de menor resistência, áreas em que a radiação conseguiu passar, tá? Porque não tem tecido, não tem densidade, essas estruturas, para oferecer resistência à passagem da radiação. Então, significa que a radiografia, a película foi sensibilizada. Vejam aqui essa contenção ortodôntica, é o quê? Radiopaca, é branca, é metal, certo? O metal oferece uma resistência maior, tem uma densidade maior, então aparece como branco na radiografia. Ofereceu resistência, os cristais de emulsão não foram expostos, tá? Então você aparece assim, mais esbranquiçado. Aqui uma área de estrutura óssea mais densa, vejam que aparece radiopaco também, tá bom? E aí, então, você me perguntaria, quais então são as etapas do processamento radiográfico? O que eu preciso fazer para revelar essa radiografia, né? O que eu preciso para transformar essa imagem latente, essa imagem invisível em imagem visível? Eu passo por essas 5 etapas para ter uma radiografia bem feitinha, tá? Revelação, número 1, revelação. O que eu vou fazer? Eu vou revelar essa imagem, associo com revelar, tá? Vai aparecer essa imagem, tá? Eu estou revelando. Lavagem intermediária, eu passo rapidamente na água, tá? Para tirar o excesso do revelador, para não contaminar o químico seguinte. Número 3, eu vou fixar essa imagem, certo? Eu já tenho ela revelada, ela já apareceu, eu tenho que fixá-la na emulsão. Então, é fixação. Lavagem final, que deve ser muito bem feita, certo? Para eu ter o quê? Eu ter aquela radiografia duradoura, né? Um exame de anos e anos e anos. E, por fim, a secagem. Então, essas são as 5 etapas do nosso processamento radiográfico para a gente ter uma radiografia bem feitinha, tá? Então, a nossa primeira etapa do processamento é a revelação. Como eu falei para vocês, tentem pensar que eu estou revelando aquela imagem que até então estava invisível, tá? Para isso, a gente usa o que? Uma solução química chamada revelador. Qual é o propósito desse revelador? É reduzir quimicamente aqueles cristais de haleto de prata da emulsão que foram expostos, né? Reduzir eles à prata metálica, ou seja, aquela enegrecido da radiografia. Então, o que eu tenho que fazer? O que é a revelação? Eu vou estar transformando aquela imagem latente, que é invisível, né? Que eu tenho impressa na radiografia, porém não estão vendo, numa imagem visível, certo? Que eu possa ver, que eu possa enxergar, que eu possa dar um laudo e que eu possa dar, por fim, um diagnóstico, certo? Quais são os componentes desse meu revelador? Pessoal, eu não peço, tá? É apenas para a gente saber o que acontece nessa reação. Nós temos o Elon e a hidroquinona, são agentes reveladores, certo? O Elon faz a redução desses haletos de prata, a prata metálica, só que ele faz uma forma rápida, ele vai gerar uns tons de cinza da radiografia. Já a hidroquinona, né, que também é um agente revelador, também faz essa mesma redução, porém lentamente, e ela é responsável, né, ela gera os tons de pretinho e branco, certo? Então, o Elon é responsável pelo tom acinzentado e a hidroquinona pelo preto e branco. O nosso carbonato de sódio, ele ativa esses agentes redutores, né, para eles poderem acionar na emulsão, e amolece a gelatina, para poder torná-la mais porosa, para que os agentes reveladores, né, e redutores, eles possam entrar em ação. O brometo de potássio inibe a ação do revelador sobre os cristais não expostos, né?
porque se continuar agindo, vai acabar agindo também nesses cristais não expostos. O sulfito de sódio, que é o nosso último componente, ele previne a oxidação rápida desses agentes sedutores. Então, para que dure um pouquinho mais, né, o nosso revelador. Isso quando ele estiver no potinho, tá? E nós temos ele já pronto. Esse é o que vocês vão usar na clínica de vocês, certo? Lembrem-se sempre que vai aparecer para vocês o revelador, é sempre a tampinha vermelha, ele é um colorado, né? E o fixador, vocês vão ver depois, é sempre com a tampinha azul, certo? É o gremista. Esses são tamanhos pequenos que para usar na clínica de vocês, em torno de 500 ml, e já vem prontinho, tá? Então, esse seria o nosso revelador. Então, o que o revelador faz? Ele faz a transformação do íon prata, ele é um íon, tá? Ele reduz a prata metálica. Esse processo é chamado de oxirredução, certo? E só para vocês saberem que ele é promovido por dois agentes redutores, a hidroquinona e o elon, que fazem coisas parecidas, porém o resultado é um pouquinho diferente, né? O elon é os tons de cinza e a hidroquinona os tons de preto e branco. Tá certo? Então, aqui para vocês darem uma olhadinha como é que funciona, o carbonato de sódio ele vai ativar esses agentes sedutores e amolecer um pouquinho a gelatina, para que eles possam ser melhor absorvidos, né, pela emulsão, para que eles possam trabalhar melhor, certo? E a elon e a hidroquinona vão fazer o quê? Vão reduzir, certo? O íon prata, a prata metálica, que é o pretinho, basicamente, que é o nosso escurinho da radiografia. Após revelado por completo, o cristal exposto transforma em prata metálica negra, que foi o que a gente viu aqui naquele slide anterior, ou seja, o íon prata é reduzido a prata metálica. Assim, as áreas de concentração de cristais expostos são densas, escuras, radiolúcidas, ou seja, são enegrecidas. Então, desde aqui, vocês já fiquem, né, pensando sempre no radiopaco e radiolúcido, né, não no preto e no branco. Então, são áreas escuras, são áreas radiolúcidas, tá? Então, aqui nós temos a prata metálica, ou seja, os cristais que foram sensibilizados, certo? E aqui os que não foram sensibilizados, as áreas escuras, e aqui por fim vão ser retirados, que foram os não expostos, que vão ser as áreas brancas, ou seja, aonde a radiação não chegou e aonde a radiação chegou, certo? O que depende desse processo de revelação? Ele depende do tempo de exposição, né? Depende de quanto tempo você deu de exposição para o filme de vocês. Isso vocês vão ter uma ideia quando vocês começarem a trabalhar. Cada região tem estruturas diferentes, densidades diferentes. As pessoas, né, têm estruturas diferentes, tamanhos diferentes. Aí vocês acabam tendo uma ideia de quanto tempo de exposição você precisa, né? E a partir desse tempo de exposição, também às vezes você exagera um pouquinho, pensa, coloquei um pouquinho a mais, vou ter que ajustar depois do processamento. Essa noção vocês vão começar a ter, certo? Então, tempo de exposição, temperatura do líquido, se ele está muito aquecido ou pouco aquecido, certo? Pode acelerar ou diminuir o tempo de processamento, e a concentração do líquido, tá? Esses prontos que vocês vão comprar para a clínica de vocês, ele é um pouquinho mais lento do que esses concentrados que a gente utiliza na clínica com vocês, tá? E em grandes clínicas para processadoras automáticas, tá? Banho intermediário é a fase do processamento onde o principal objetivo é remover aquele excesso de revelador e tentar neutralizar a sua ação, certo? E também para não contaminar, né, o químico seguinte, que seria o fixador, para você não levar aquela película pingando, né, pingando o revelador até o fixador, que você acaba contaminando o fixador. Como é feito esse banho intermediário? Nada mais é do que a nossa água, tá? Ela neutraliza a ação do revelador, impede a contaminação do próximo químico, né, que é o fixador, e aqui é só para motivo de vocês, né, curiosidade, esta etapa não existe no processamento automático, certo? A gente vai ver mais à frente agora nos slides
o porquê, tá bom? Então, esse banho intermediário, como é feito? Vocês vão ver que depois do processamento de vocês vão estar com um grau de borracha com água, tá? Antigamente se falava em água corrente, ou seja, você deixar a torneira ligada. Hoje em dia a gente não pode, né? É um desperdício de água. Então, o que que a gente faz? Qualquer recipiente. Ali na nossa clínica, a gente usa o grauzinho de borracha de vocês colocam a água ali, né? E deixam a radiografia repousando até 10 minutos, né? E assim vocês fazem o banho intermediário. E a fixação? Então, a gente já revelou, né? Então, aquela imagem latente, ela já tomou uma forma, certo? Já apareceu alguma coisa, porém enegrecida, tá? E o que é? Vamos para a fixação. O agente fixador, ele também é conhecido como agente clareador. Então, eu tenho essa imagem escura, preta, né? E vocês vão ver na câmera escura lá, vocês vão colocar contra a lanterna de segurança. É uma imagem escura, tá? Aí agora entra em ação o fixador, que é o agente clareador. O objetivo dele é remover da emulsão aqueles cristais de haleto de prata que não foram expostos, tá? Que não foram revelados. Esse agente químico, então, clareia a radiografia para que a imagem preta, aquela que foi produzida pelo revelador, se torne prontamente visualizada. Além de visualizado, depois de fixado, né, eu já posso olhar essa radiografia aí na luz branca. Já posso daí sair da câmera escura e olhar essa radiografia no meu negatoscópio. Então, essa é a etapa do processamento que torna a nossa imagem visível permanente. Nunca esqueçam que tem que ser permanente, né? Dando ao nosso filme, a nossa película, ao nosso exame, as condições de arquivo, né? Que assim deve ser, tá? Os nossos componentes, ó, vejam então, o revelador é o colorado, aqui nós temos o nosso gremista, que é o fixador, certo? Também um tubinho pequeno, que é assim que vocês irão usar na clínica de vocês. Quais são os componentes desse fixador? O hipossulfito de sódio, né, que é o agente clareador, ele remove então esses cristais que não foram expostos. O ácido acético, que neutraliza a ação do revelador alcalino, né? Senão ele vai continuar atuando ali, eu vou perder minha radiografia. O alúmine de potássio, que endurece e contrai a gelatina, mas não é na hora esse endurecimento, tá, pessoal? Esse endurecimento vai vir após a secagem, tá? Porque se vocês passarem a mão na radiografia durante a fixação, ela ainda vai estar gelatinosa. Ela é uma gelatina ainda. E o sulfito de sódio, que previne a oxidação do fixador, né? Porque isso aí ele vai ficar exposto, então ele não posso perder esse fixador tão logo. Então, o que faz esse fixador? Ele retira da emulsão os cristais que não foram expostos, né? Que não sofreram sensibilização, além de endurecer a gelatina, isso na secagem, para que o nosso filme seque rapidamente e apresente resistência à abrasão. Gente, é uma resistência muito, né, muito leve. A gente não pode passar unha na película, nada, tá? É uma resistência light à abrasão, certo? E aqui para vocês, uma curiosidade, o hipossulfito de sódio clareia a radiografia de modo que a imagem preta produzida pelo revelador se torne prontamente visível. Que foi o que eu falei anteriormente para ficar gravado, né? Para vocês terem, não precisarem copiar, tá? Então, o que faz a nossa fixação? O hipossulfito de sódio, ele remove aqueles cristais que não foram expostos, né? Aqui são aqueles que foram reduzidos pelo revelador, já são prata metálica, certo? E o alúmine de potássio vai fazer o quê? Endurecer e contrair a gelatina após a secagem, certo? Quando a gente tiver todo o nosso processamento terminado. O que eu vou ter no final? O que eu vou ter nessa radiografia? Eu vou ter regiões radiopacas, que são áreas que não foram sensibilizadas, ou seja, a radiação não chegou até a emulsão, não chegou até a película, e áreas radiolúcidas, que foram o quê? Foram sensibilizadas, áreas do objeto que não ofereceram resistência à passagem da radiação, e a nossa película foi sensibilizada, ok? Depois que eu revelei, né, fiz a lavagem intermediária, fixei,
a minha radiografia, tem uma imagem ali, que finalmente eu posso olhar na luz branca, né, ou no magnetoscópio. Eu preciso fazer o quê? Muito bem feito, a lavagem final, certo, pessoal? Aqui que às vezes vocês se perdem um pouquinho. Essa lavagem final ela tem que ser muito bem feita. Pensem no mínimo em 10 minutos, tá? É tempo é tempo. Mas para não acontecer isso com a minha imagem final, certo? Para não ficar amarelada. E isso com o tempo vai piorando e eu vou perdendo aquele meu arquivo, eu vou perdendo aquele meu documento, tá? Então, é uma lavagem muito bem feita. O que é a lavagem final? Ela tem que eliminar os resíduos das soluções processadoras, principalmente o hipossulfito de sódio do fixador, que é o responsável pelo quê? Por esse amarelamento da minha radiografia. Ela fica, parece aquelas fotos antigas, né, em CEP, enfim, e ela vai amarelando, e ela não para por aí. Com o tempo, ela vai amarelando cada vez mais, até eu perder totalmente a minha radiografia, tá? Então, aqui, como eu comentei com vocês, água corrente, né, 5 minutos, não se utiliza mais. A gente, né, prioriza o quê? A água parada. Então, você vai pegar o teu grau de borracha ou qualquer outro recipiente, vai colocar água e vai deixar aquela tua radiografia ali na colgadura, tá? Paradinha por uns 10 minutos para que seja bem lavada, certo? Então, aqui vocês vejam já no estágio avançado de perda da radiografia e aqui iniciando, ó. Vejam alguns detalhes amarelados, certo? Que não podem acontecer, tá? Isso eu lembro vocês que vocês vão fazer o trabalhinho de vocês para entregar, né? E às vezes acontece aquela surpresa. Abre o envelope para montar e tem o quê? Esses amarelados, né? Essas sépiazinhas na radiografia. Então, muito cuidado, não tenham pressa, tá? Lavagem sempre, aliás, todas as fases do processamento bem feitas e não esquecer da lavagem final. Porque eu sei que vocês já têm a radiografia ali, se emocionam, tá bonita e tal, e acaba pecando na lavagem. Então, aqui para exemplificar para vocês o que ocorre na radiografia, tá? No processamento. Aqui na letra A, o que eu tenho? A distribuição dos aletos de prata, tá? Onde as áreas cinzas, né, esses detalhezinhos, indicam a imagem latente. Então, esse filme foi exposto, porém eu tenho apenas a imagem latente, ainda não processada. Eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem invisível nessa radiografia, nesse receptor de imagem, tá? Na letra B, o que acontece? Quando se inicia a revelação, começam a formar os grãos de prata metálica, ó, essa parte enegrecida, tá? Está iniciando o processo de revelação. Na letra C, eu já tenho uma revelação totalmente concluída, tá? Olhem aqui. E essas áreas brancas são o quê? Esses pontinhos brancos são os cristais de aleto que não foram expostos. Que agora, né, na letra D, com a fixação, eles vão ser removidos da emulsão, tá? E agora nós temos a radiografia final, certo? Então, foi removido aqueles cristais que não foram expostos, ficaram apenas os expostos e eu tenho a minha imagem final, ok? Está praticamente terminado o nosso processamento. O que eu tenho de soluções de processamento? Como elas se apresentam para mim no mercado? Então, como eu mostrei para vocês aqui, a turminha Grenal, né? A Grenal pequenininha, que é o que vocês vão usar na clínica. Revelador, fixador, porção pequena, 500 ml, para vocês utilizarem na clínica, né? No dia a dia. Uma clínica você não tem a necessidade do líquido concentrado, tá? Então, você tem o líquido pronto, o líquido concentrado e pó, certo? Tanto o líquido concentrado como o pó, eu vou diluir em água. Aí, conforme o fabricante, digamos aqui, eu não me lembro se vai dar o que, 9 litros, enfim, dá bastante, eu diluo em água. E pó, eu confesso a vocês que eu nunca vi, nunca trabalhei com o pó, tá? A gente sempre trabalha, tanto aí na faculdade, como na minha clínica, eu sempre trabalhei com o líquido concentrado, ambos da Kodak. Vejam também aqui, ó, no concentrado, revelador e fixador, tá? É padronizado, pelo menos para Kodak, vermelhinho revelador, azulzinho o fixador, tá? Mas o que vocês vão realmente utilizar aí fora, certo? É esse aqui.
Aqui nas clínicas vocês utilizam o líquido concentrado, que é diluído lá em cima na triagem e é mandado para todas as clínicas, certo? As soluções de processamento, elas têm um tempo de vida útil, elas sofrem com a degradação e exaustão, certo? Essa degradação, oxidação e exaustão devem-se a quê? A degradação é a deterioração da solução, ao oxigênio, certo? As luzes, tanto a nossa luz branca quanto a própria lanterna de segurança, tá? E o tempo de preparo da solução, há quanto tempo aquela solução está preparada, há quanto tempo aquela solução foi aberta, certo? Por isso, quando vocês estiverem na clínica de vocês, se estiverem utilizando tanto as caixinhas como potes para guardar esses químicos durante o processamento, sempre tampem depois, porque o contato, tanto com o oxigênio quanto com a luz, né, ocorre a deterioração da solução. E se vocês fizerem assim, ela dura um pouquinho mais, tá? E como eu vejo essa degradação, essa oxidação? O revelador, ele é um amarelinho claro, bem discreto quando ele está novo, certo? Quando você coloca ele, que quando você começa a utilizar. Então, com o tempo, com a oxidação, né? Com esse contato com o oxigênio do ar, nossa luz branca, a nossa luz vermelha, ele vai tornando-se um tom marrom escuro, quase um tom café. Vocês vão ter a oportunidade de ver depois, quando a gente estiver trabalhando, quando a gente chegar na clínica e eu for trocar os líquidos para vocês, eu mostro, ele chega a um marrom escuro. E o fixador de transparente, ele vai a um branco leitoso, tá? Aqui ele já perdeu, né? Ambos os líquidos já perderam o poder deles, tanto de revelar como fixar. E a exaustão. A exaustão é a perda da função das soluções também. Então, depende do quê? Da quantidade de filme revelado, tá? Depende de quantos alunos foram ali revelar, no caso do nosso laboratório, quantas aulas nós tivemos, né? Que é muito relativo. E como eu visualizo isso? Já é um pouquinho mais difícil, né? Eu visualizo a partir da perda de densidade e contraste na radiografia, tá? Então, o que me diz isso? Eu tenho como saber? Não. Algumas aulas, eu vou dizer para vocês assim, ó, se eu não sei há quanto tempo aquele líquido está lá, quantas pessoas usaram, eu quero saber se eles estão bons ainda, eu vou pedir para algum de vocês fazer uma radiografia do Bob, claro, né, do nosso manequim, e processar. Aí eu pergunto o tempo de exposição que foi usado e mais ou menos o processamento. Aí eu sei se aquele líquido ainda está bom. Tá? Então, a gente faz um testezinho antes de começarmos as aulas para saber se aquele líquido ainda está bom. Isso se eu não troquei no dia, claro. Se eu troquei ele no dia, eu sei que aquele líquido é novo. Agora, se ele já vem algumas semanas, a gente faz esse teste. E para a clínica de vocês também, certo? O ideal é que se você tiver dúvidas com relação a como está o líquido, vai lá, radiografa uma moedinha, né? Quando o líquido está novo, deixa de modelo. Antes de fazer uma radiografia, se você está em dúvida, radiografa novamente a moeda, tá? E compara e vê como está o contraste, a densidade dessa radiografia, para ver se aquele líquido ainda está bom, se você pode ainda utilizar, certo? E a nossa última etapa do processamento, então eu já revelei, lavei, fixei, lavagem final, o que eu tenho? A secagem, tá? Aqui diz realizada preferencialmente em secadoras, até que o filme esteja isento de gotículas de água. Ali na nossa clínica nós temos uma secadora, tipo enxuta, né? Que ela tem uma abertura diferenciada na frente, foi feito uma abertura um pouquinho diferente para vocês poderem usar. Vocês penduram as folgaduras naquelas bracinhos, né? E ela fica secando ali, tá? Outra forma de secar também que a gente pode ser utilizado é secador de cabelo. Com cuidado do que? De você não aproximar muito, porque vocês lembram que a base dessa radiografia, o que é? Um poliéster, né? É um plástico. Se você colocar muito perto, ela vai torcer. Então, tem que ser cuidadosa essa secagem. Ou, uma última alternativa, se você não tem nenhuma dessas, é colocar para
secar, penduradinha em algum lugar, né? Se for só uma, agora se for muitas você vai se perder. E deixar secar pendurada, como se fosse um varalzinho, tá? Mas aí você tem que saber de quem é a radiografia, depois colocar a data, enfim, deixa tudo bem arquivadinho. Mas a gente só pode guardar essa radiografia numa moldurinha, né? E arquivar depois que ela estiver totalmente seca, sem nenhuma gotinha de água, ok? Então, eu falei de como processar, mas eu não falei aonde nós vamos processar, né? Esse processamento, então, tem que ser aonde? Num lugar escuro, né? Em que eu não tenho o quê? Que não tenha luminosidade, certo? Então, a função da câmara escura é essa, me dar um abrigo, né? Um ambiente abrigado da luz, para que a gente possa manusear essa película e fazer o quê? O nosso processamento sem nenhum tipo de interferência de luz branca, tá? O que nós temos? Portátil, provavelmente vai ser a que vocês vão utilizar na clínica de vocês, né? É bem prática, é pequenininha. Quarto, né, que seria uma salinha, um quartinho, que vocês podem também ter na clínica de vocês, se tiver espaço físico, que é o que nós temos nas clínicas, né? Vocês têm os quartos para fazer a questão do processamento radiográfico. Ou o labirinto, que é o que nós temos na rádio, né? Que nós vamos conhecer, que é isento de portas, né? O que faz, que não deixa a entrada da luz é a questão das paredes e do próprio entradinho em labirinto. Aqui nós temos a portátil. Hoje em dia, essa aqui já não é mais, não pode mais ser utilizada. Ela é muito interessante, porque aqui, ó, você coloca os braços aqui, faz a abertura da película, coloca a colgadura e utiliza os potinhos para revelar. Ela não é mais permitida em função dessa tampa de acrílico vermelha e você poder visualizar o processamento, certo? Hoje em dia, a que pode ser utilizada é esta aqui, certo? Ela é totalmente branco, leitoso, você não enxerga nada. Aqui você coloca as mãos para realizar o processamento. Lá dentro eu vou ter o quê? 4 potinhos, ou pode ser até 3, né? Mas o ideal seriam 4, revelador, água, fixador e água novamente. E eu vou fazer, como eu não estou enxergando, né? Eu vou fazer esse processamento a partir do método temperatura-tempo. Eu medi a temperatura dos líquidos e a partir daí eu sei qual o tempo que eu vou deixar ali. Ela é pequenininha, prática, né? Posso levar a qualquer lugar. Quarto escuro, certo? Necessário apenas uma bancada, onde você vai ter os potinhos, a lanterna de segurança. Aqui tem até uma processadora automática, que não seria o caso. Tá? Então, apenas uma bancada com os potinhos, para você fazer o processamento. Veja que aqui tem até um varalzinho, né? Se a pessoa quer deixar secando naturalmente a radiografia, pode deixar também. E labirinto, que é o nosso caso, é isento de portas, né? E a falta de entrada de luz branca se dá a partir da entrada, né? De como são colocadas as paredes e como a entrada é fechada para não entrar luz, ok? Também lá dentro da nossa é bem maior, tem 2 bancadas, lanterna de segurança, exaustor, para vocês poderem fazer o processamento em vários alunos ao mesmo tempo, certo? Filtro de segurança, nós temos por quê? Porque lá dentro, alguma coisa eu preciso enxergar, mas eu não posso ter a luz branca, né? Então, eu tenho o filtro de segurança ou a lanterna de segurança. É feito de um vidro recoberto por gelatina, tá? De cor e densidade adequadas. É uma lâmpada especial, geralmente vermelha, certo? Essa gelatina que vem aqui é em vermelho. Uma lâmpada de 15 watts deve estar no mínimo, né, a 1,5 metro da área de trabalho, porque mesmo sendo uma luz vermelha, né, se eu deixar muito tempo a minha película exposta, eu posso alterar, né, esse resultado. Os filmes, então, não devem ser expostos a essa luz mais do que 2 a 3 minutos, certo? Então, você vai dar uma rápida olhada e volta para o químico. Um exemplo de filtro de segurança universal seria esse aqui, ó, Kodak GBX2, ok? Métodos de processamento.
Então, dentro do processamento, eu tenho o processamento manual, certo? Que é o que nós vamos realizar, e processamento automático. Dentro do processamento manual, ainda nós temos dois. Temperatura-tempo, que foi aquilo que eu mostrei naquela caixinha, né? Branco-leitosa, que tínhamos o quê? Tínhamos um termômetro, né? E um cronômetro. Inspecional, que é basicamente o que nós vamos fazer no nosso laboratório, tá? Esse processamento temperatura-tempo, quem vai mandar é o que? É a temperatura, certo? Eu meço antes a temperatura do líquido, principalmente o revelador, tá? E a partir de uma tabela, certo? Uma tabela que vocês não precisam decorar, se vocês forem fazer esse tipo de processamento, vocês podem fixar essa tabela em algum lugar, ou do quartinho, ou onde vocês tiverem a caixa de processamento, vocês vão fixar essa tabela e a partir da temperatura do revelador, vocês têm o tempo indicado que deve permanecer no revelador, tá? Aí o enxágue, fixação de 2 a 4 minutos e lavagem final 10, ok? Mas o que vai mandar mesmo é o tempo do revelador. O que a gente sofre muito aqui no Rio Grande do Sul, em função do frio, tá? No processamento, condições muito frios, que daí tu acaba tendo que aquecer mesmo o revelador, senão demora muito, tá bom? Então, o revelador depende da temperatura, né? Na temperatura-tempo. Banho intermediário 30 segundos, talvez nem precise tanto, né? Fixador, a gente geralmente fala que é o dobro do tempo do revelador. E a lavagem final, para ser bem feita, gente, no mínimo, 10 minutinhos, tá? E o processamento manual, ainda do método inspecional, que é o que nós vamos fazer, tá? Que é o inspecional, consiste no quê? Você vai colocar o filme no revelador e de tempos em tempos você vai dar uma olhadinha contra a lanterna de segurança, lembrando-se que o quê? Eu não posso ultrapassar de 2 a 3 minutinhos. Você vai dar uma olhadinha rápida e quando você perceber, tá? Uma diferenciação entre o ápice e o osso, certo? Marrom escuro, tá no momento de eu passar para o banho intermediário e eu passo para o fixador. Daí como que eu sei que eu vou tirar do fixador? Quando o fixador perder aquela corzinha de branco leitoso. Tá muito empírico aqui, né? Mas depois, quando nós tivermos a prática, vai ficar mais fácil de entender. E lavagem final, 10 minutos. Água corrente, né, gente? Não, tá? Vocês vão usar o grauzinho de vocês. Quais as vantagens desse tipo de processamento do inspecional? Revelação incompleta. Por que eu falo isso? Acontece o seguinte, às vezes você vai lá radiografar, não viu que o colega pegou e colocou lá, tipo, 1 minuto, tá? Que vocês controlam o tempo de exposição, 1 minuto. Você não olhou, você apertou, né, para acionar o aparelho e só deu aquele barulho longo. Aí você já sente, meu Deus, perdi a radiografia, principalmente se for uma prova, né? Então não precisa se assustar, você consegue, se você tiver uma boa acuidade visual, se você já estiver bem treinadinho, você consegue ainda salvar essa radiografia, tá? Nesse método inspecional, através de uma revelação incompleta, certo? Fica uma radiografia linda? Não, não vai ficar, mas ainda consigo ver alguma coisa, tá bom? Eu consigo salvar ela. E não necessita controlar a temperatura, certo? A única coisa que você tem que controlar, que tem que ter um bom olho, certo? Vocês já vão ter que saber direitinho essas diferenciações. Desvantagem, no caso, falta de padronização, né? Então, vocês têm que cuidar, o olho tem que estar bem treinado para você conseguir realmente fazer uma boa radiografia. Por último, processamento automático. O que é? É uma maquininha, nossa, maravilha, faz tudo, né? O que a gente deveria fazer no manual. O único trabalho que você tem aqui é desembalar a radiografia, tá? Então, digamos assim, você vai apenas descascar a radiografia. Colocar nessa entradinha aqui, ela vai fazer o processo de revelador, fixador direto. Lembrem-se que eu falei anteriormente lá na frente, né? Que essa etapa da lavagem intermediária é suprimida no processamento
automático. Então, revela, fixa, lavagem final, sobe aqui em cima para secagem e sai prontinha aqui em cima, tá? Então, é uma máquina com sistema de transporte automático, né? Passa pelos tanques de revelador, fixador, água e secagem. Então, a radiografia sai prontinha, qualquer uma delas. Periapical, oclusal e extrabucais, certo? Ela tem o tamanho para processar esse tipo de radiografia. Então, são sistema de rolinhos, ó. Passou no revelador, passou no fixador, lavagem final e sai sequinha. Pode suprimir a lavagem intermediária porque ela não sai contaminada, né? Eles espremem bem, então eu não estou contaminando os líquidos aqui, tá? Profe, Oi? e tem diferença de tempo do manual pro automático? Sim, tem bastante. Ali, olha, se eu não me engano, porque até nessa máquina do processamento automático você pode acelerar o processamento, mas você tem essa radiografia, se não me engano, em 5 minutinhos, tá? Mas o que acontece? Hoje em dia, vocês já sabem que a gente está na radiografia digital, né? Então, vocês ainda estão revelando, tá? Mas você tem que saber que tem o digital. Então, é muito pouco usado essas máquinas. Elas são mais usadas em clínicas, onde você tem as extrabucais, tá? Porque se você for ter na tua clínica, não vale a pena. Mas é bem rápido o processamento. Porque os líquidos estão aquecidos, certo? Tanto o revelador, o fixador, a água, eles estão aquecidos. Então, ela vai passando direto e já sai prontinha. Tá bom? Mas, aquilo que eu falei, né? Hoje em dia está tudo digital. Então, vocês vão trabalhar ainda com filmes? Vão. Mas se vocês migrarem para a área da endodontia, principalmente, eu já acho que vocês já teriam alguma coisa digital em mente, tá? A gente vai ter essa aula mais à frente, mas aí vai do que você vai fazer. Ou você manda fazer essa radiografia, né? Ou você está em algum lugar que não tenha, né? Alguma coisa assim, mas esse aparelho, né? Essa máquina processadora, dificilmente você vai comprar para ter um custo tão alto na clínica, né? Para fazer o quê? Periapicais, porque extrabucal, no caso, você não vai fazer. Mas é bem rapidinho, em torno de 5 minutos. Se um dia, a gente pode até ir conhecer essa máquina, acho que tem ainda lá atrás do setor de triagem, para vocês darem uma olhadinha. Mas só para conhecer mesmo, tá? Mas então, tranquilo? Respondido? Mas é bem rapidinho, nossa, é uma mão na roda essa máquina. O sistema de rolos, além de transportar o filme, mantém a solução em constante agitação, né? Essa agitaçãozinha ajuda também no processamento e comprime o filme, retirando o excesso de revelador da emulsão, funciona como um banho intermediário, né? Lembra que eu falei que é suprimido nessa máquina. E por fim, o que a gente tem, né? Vocês sabem que, vocês vão ver depois, na prática, o que eu tenho na minha película? Eu tenho uma lâmina de chumbo, tá? E o que eu tenho no meu fixador? Eu tenho prata no meu fixador. Então, o que acontece? Essa lâmina de chumbo, eu não posso descartá-la no lixo convencional, certo? Vocês vão ver que dentro da nosso labirinto, lá da rádio, onde vocês vão processar, tem lugares específicos para você botar a lâmina de chumbo, tá? Ela não pode ser descartada, isso serve também para vocês, para a clínica de vocês, ela não pode ser descartada no lixo convencional, tá? Nem os líquidos, tanto o revelador como o fixador. Todo líquido que é utilizado ali na clínica, certo? Ele é colocado em galões e tem empresas, tá? Especializadas que vêm recolher. Porque a prata que é retirada do fixador, ela é reutilizada, certo? E não pode colocar na natureza, porque ela é altamente tóxica, certo? Então, vocês não têm à toa aqueles lixinhos ali na frente. Então, tentem cuidar. Porque tanto essa folhinha de chumbo quanto a prata, certo? Elas são reutilizáveis. Isso serve para vocês na nossa clínica, tá? E serve para vocês depois
quando vocês estiverem revelando na clínica, tá bom? Não pode ser descartado na pia. E a folhinha de chumbo não pode ser colocada direto no lixo, tá? Então, eu tenho a minha radiografia propriamente dita, eu já tenho o meu exame. O que eu vou fazer? Eu vou analisar esse exame, né? E como que eu vou analisar? O que eu preciso? Eu preciso de molduras, que vocês devem ter comprado, né? Aquelas cartelinhas transparentes. Algumas são transparentes, outras de papelão, tem vários modelos. Eu preciso do negatoscópio, que é uma fonte de luz branca, para poder o quê? Para a luz branca passar nessa radiografia, a partir que a luz, do momento que a luz branca passou na radiografia, eu consigo analisar. Lentes de aumento, em alguns casos, quando eu quiser ver detalhes, e o ideal sempre é num cômodo escuro, tá? Quando você quer analisar bem a radiografia, seria o ideal. Então, vários tipos de molduras, tem de uma, tem de duas janelas, tem de três, tem de seis, tem de levantamento, essa aqui já é além do levantamento, ela tem um levantamento periapical, que são as 14, mais as interproximais, tem N modelos, tá? Pro, mas me venderam de papelão, não tem problema, tá? A moldura indifere, não tem problema qual vocês compraram, qual vocês têm, a utilização é a mesma, é pra gente analisar a radiografia. Negatoscópio, né? A fonte de luz branca, onde eu vou colocar minha radiografia em cima. Alguns já vêm com a lupinha, para eu poder analisar a radiografia. Outros modelinhos aqui também com lupa, tá? Uma lupinha separada. Aqui, provavelmente, alguém que está fazendo uma endo precisa o quê? Precisa medir o canal, né? Está ali com a periapical, medindo o tamanho do canal. Então tá, pessoal. Dúvidas, por favor, me perguntem. Além da processadora. Quem quiser abrir a câmera para falar comigo, pode abrir. Tudo certo? Tudo certo. Tá, joia. Nenhuma duvidazinha sequer? Tudo certinho. Tá bom. Fico feliz. Não, então respondendo a processadora, eu não sei quem colocou. A gente mostra ainda, porque em algum local pode ter. Mas então, o que eu quero? Eu quero que vocês tenham em mente ainda que hoje em dia é quase tudo digital, né? Tá muito prático a questão digital, é que vocês ainda não viram, mas para vocês terem numa clínica, quem for fazer principalmente endodontia, né? O processamento digital. Claro, salvo se você for montar uma clínica em algum lugar mais distante, alguma coisa assim que você vai usar ainda o processamento automático, realmente uma processadora vale a pena, é uma mão na roda. É muito rápido o processamento, tá? Mais alguma pergunta? Tranquilão? Então tá, pessoal. Essa aula eu vou ajeitar, né? Vou passar para vocês. Eu não sei se eu consigo passar para o WhatsApp, eu acho que eu vou colocar na. Ou pode ser por WhatsApp também, né? Eu passo para vocês terem a aula. Eu acho que algumas partes eu coloquei bem explicadas, que são as mais importantes. A Ana. Ana, você estava na clínica no sexto, né? Auxiliando. Ou me enganei? Sim, ó, a Ana já sabe processar, né, Ana? A Ana já teve contato, então teve mais alguém que auxiliou também ou foi só a Ana? É, já, isso aí. Mais alguém além da Ana ou só a Ana? Ana Lick, ó, que legal. Olha aí, ó. Que legal, gente. Então tá, já tem uma noçãozinha, né? Sim, amanhã a aula é comigo. Aliás, todas as teóricas vão ser comigo, tá? Mas não ensinar. Sim, sim, eu vou mandar para vocês esses slides, tá? Eu só não mandei antes porque é uma aula junta, elas são os filmes e processamento. Então, agora que eu concluí, eu vou enviar para vocês, bem tranquilo, tá bom? Amanhã, então, a gente começa técnicas intrabucais, eu vou dar para vocês interproximal, tá? Pessoal, acho que era isso. Alguma dúvida a mais? Não? Então tá. Vou deixar vocês dormirem então um pouco com a chuvinha, tá?
Boa noite, então, tá, pessoal? Tudo de bom, boa noite, tá? Até amanhã. Um beijo.